E eu com a minha esposa, a Gabriela, nós já trabalhamos aqui com um grupo de jovens aqui no Guanabara há um bom tempo, né? Então, eu recebi esse presente de Deus há alguns anos atrás, talvez uns 7 ou 8 anos. Tem jovens daquela época que já estão até com o cabelo branco. Eu nem vou falar quem que é, tá? Mas é um trabalho maravilhoso, né? Eu tenho esse grupo de jovens, até esses que já não fazem parte mais desse grupo de adolescentes, né? Mais ou menos dos 13 até uns 18, 19, 20 anos, né? Que participam conosco lá. Mais de uns 3 anos para cá, nós adotamos 5 passagens bíblicas, né? Como tema de tudo que nós compartilhamos nesse grupo. Então são 6 versículos, 5 referências bíblicas, né, que falam diretamente, penso eu, né, com relação à vida do jovem cristão, principalmente daqueles que já tomaram a posição de servir a Cristo. E eu queria compartilhar com vocês essas 5 passagens, tá? É evidente, né, irmãos, que trabalhando com jovens, fazendo isso toda semana, né, eu sou influenciado diretamente por isso. Então, normalmente, quando eu trago mensagem aqui, eu sempre coloco, né, alguma desse trabalho que a gente faz com os jovens, né? Eu sou influenciado por isso diretamente, mas hoje tem até uma ligação com aquilo que nós vamos falar. Então, eu queria compartilhar com você esse texto aqui, ó. Queria que você lesse comigo esse texto aqui, que você acompanhasse a leitura. São 6 passagens bíblicas, 5 passagens bíblicas, 6 versículos, tá? Então eu modifiquei algumas coisas aqui, tá? Não estou tirando do contexto a palavra, né? Mas é um texto que nós entendemos que se encaixa bem para os jovens. E eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. Então fala aí: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Portanto, que ninguém o despreze pelo fato de você ser um jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E ponha à prova todas as coisas, e fique com o que é bom. Afaste-se de toda a forma de mal. Então nós usamos esses versículos e esse tema aí para o grupo de jovens. E no último banco ali, eles sempre gostam de sentar bem atrás, né? Coisa de jovem mesmo, né? E aí no último banco ali, se a gente chamar eles aqui, com certeza quase todos eles sabem de cor esses versículos. E isso é uma bênção, e que isso seja uma aplicação na vida deles. Os versículos são, você já deve ter reconhecido alguns desses versículos. Romanos 12, 2, nós acabamos de ler e vamos usar esse versículo como base da nossa mensagem hoje. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16 também. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22. Então, hoje nós vamos compartilhar, então, esse versículo aqui. O primeiro, que é o versículo que nós usamos como referência geral do grupo de jovens, que é o não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você possa ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos falar um pouco sobre esse versículo então, irmãos. A primeira coisa que nós podemos verificar nesse simples versículo, que parece ser simples, né, mas diz muito a nossa vida espiritual, é que ele se divide em 3 partes, né? Se você olhar então
as vírgulas aí, ó, ele fica mais ou menos assim. Aliás, me perdoe, antes da gente falar do versículo em si, vamos falar um pouco do contexto, então, da carta aos Romanos, né? Quem que é o autor dessa carta, hein? É uma brincadeira que eu vou fazer aqui, mas não é Paulo, tá? É o Senhor Deus, né? Paulo foi só o redator, né? O escriba. A gente sabe disso, eu estou fazendo só um quebra-gelo aqui, tá, irmãos? Nós sabemos que vários homens escreveram a Bíblia, né? Mas todos eles foram orientados pelo Espírito Santo, né? E não é diferente aí na carta de Romanos, né? Quando foi escrita essa carta? Provavelmente entre o ano 57 e 58 depois de Cristo. Então, se a gente somar, arredondando aí, fazendo uma conta redonda, nós estamos em 2019, aproximadamente 1960 anos atrás, essa carta foi escrita. Faz tempo já, né? Aonde? Muito provavelmente em Corinto, ou naquela região, quando Paulo estava na sua terceira viagem missionária. É isso que os estudiosos dizem, tá? Então pode não ser exatamente em Corinto, em outra cidade daquela região, mas foi na terceira viagem de Paulo, né? Então tem algumas evidências na Bíblia sobre isso. Para quem? Provavelmente para os santos em Roma. Olha lá no capítulo 1, versículo 7. Falei para você deixar aberto aí, nós vamos usar um pouco do texto de Romanos, principalmente o versículo 2 do capítulo 12 e o primeiro capítulo. Então olha lá em Romanos 1:7. Então diz assim o versículo: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Então, provavelmente, Paulo estava dirigindo essa carta aos romanos, né? Que a igreja de Cristo em Roma, né? E ele fala bastante dos gentios, né? Então parece que o foco dele também era os gentios daquela cidade. Lembrando, né, que Roma naquela época era o capital do Império Romano, né? Então era uma cidade gentílica que a gente chama, tinha muitos gentios, né? E Paulo tinha essa função, né? E Paulo fala na carta também que ele sempre teve o desejo de conhecer esses irmãos, a igreja lá em Roma, né? Então uma observação interessante é que Paulo até o momento ele nunca tinha ido a Roma, né? Não conhecia a igreja de Cristo lá em Roma. Provavelmente porque ele tinha muito trabalho nessa região aí que ele estava pregando o evangelho de Corinto, né, as viagens que ele fazia, mas ele deixa muito claramente na carta que ele tinha um desejo muito grande de estar lá em Roma e conhecer aquela igreja, né, e pregar aos gentios daquela região, até porque era uma cidade, vamos dizer assim, propícia para isso, né, tinha muitos gentios naquela cidade. Então um pouco do contexto dessa carta aí, né? Ok, irmãos, vamos entrar então no versículo em si, né? Então, como eu estava falando, nós podemos dividir esse versículo em 3 partes. A primeira, não se amoldem ao padrão deste mundo. A segunda, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E a última, o restante do versículo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos analisar o versículo dividido em 3 partes. E a primeira evidência que nós vemos aí é que nesse versículo nós temos 2 ações e um resultado. Ação, não se amoldar ao padrão desse mundo. Ação 2, transformar-se pela renovação da sua mente. E o resultado, né, que é para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Interessante, irmãos, que na nossa vida, tanto faz se for na nossa vida circular ou até mesmo espiritual, mais na espiritual, é claro, tudo que nós decidimos, todas as nossas ações têm uma reação, né?
Vocês lembram lá da lei de Isaac? Não o Isaac lá, filho de Abraão, tá? O Isaac Newton, né? Os jovens sabem muito bem disso, né? A terceira lei de Isaac Newton, que fala que toda ação gera uma reação, né? Foi o tal do Isaac Newton, né? Mas quem inventou foi Deus. Ação e reação, né? Lá em Gênesis capítulo 1, vamos lá, versículo 3. Deus é o criador de todas as coisas, né? Pode ser que Isaac Newton descobriu isso daí, né? Mas quem inventou foi Deus. Olha o versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis. Então é só um início aí, né? Quando Deus fala: disse Deus, haja luz. Resultado, houve luz. E a gente pode pegar aqui vários outros versículos, e na nossa vida espiritual é assim, irmãos. Todas as nossas reações têm um resultado, têm uma reação. Então é importante nós lembrarmos disso, principalmente na nossa vida espiritual, né? Todas as ações que nós fazemos têm um resultado, né? Nesse caso aí, espiritualmente falando, o resultado pode ser dois também: ou bênção ou maldição, né? Se a sua ação for uma ação que está dentro da vontade de Deus, se a sua ação for uma ação que está dentro dos preceitos do Senhor, com certeza o resultado vai ser bênção. Agora, se estiver fora, a gente sabe, as consequências naturalmente até virão. Então as nossas escolhas, as nossas ações fazem toda a diferença na nossa vida. As nossas escolhas, principalmente quando nós nos tornamos cristãos, fazem toda a diferença. Ok. Vamos analisar essa primeira parte do versículo, então, essa primeira ação que Paulo está falando aí, por mando de Deus, é claro, para os romanos, e vamos ver se isso se aplica a nós hoje. Então fala aí: não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós vemos que aqui já é uma ordem, né, que Paulo está dando. Não se amoldar. Não é uma opção, né? É um mandamento. Então a primeira parte aí de não se amoldar, então o verbo amoldar está dentro dessa frase aí. Então amoldar, a gente pode pensar: entrar numa forma, modelar, habituar. Em outras versões fala: não vos conformeis, não é isso? Se você está com uma versão diferente aí da NVI, ele coloca aí a palavra conformar-se, né? Ou o verbo conformar, que quer dizer entrar no esquema, concordar, aderir. Então a primeira coisa que nós estamos vendo nesse versículo, quando Deus pede para nós não nos conformarmos ou não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, é justamente isso: a gente dá um basta naquilo que nós íamos fazendo até então na nossa vida. Porque é justamente assim, irmãos. Nós estávamos no caminho, fora do caminho do Senhor. Nós estávamos nos amoldando dia a dia ao padrão do que o mundo vai colocando. E o mundo está mudando, dia após dia, não para, né? E geralmente a mudança aí na questão dos princípios, a gente sabe que está mudando para pior, infelizmente, cada vez mais, né? E nós temos que ser os zeladores daquilo que Deus colocou na palavra de Deus, né? Desses bons princípios, né, dentro da sociedade. Então a primeira coisa que Deus está nos orientando é dar um stop, vamos falar assim, uma parada naquele amolde que nós estávamos no mundo. Vai aceitando as coisas. A partir do momento que nós nos tornamos cristãos, Deus fala: para, né? Não entra nessa forma, não se amolde, não se habitue com isso, não entre no esquema, não concorde, não venha aderir a esse tipo de coisa. Então a primeira ordem que nós estamos vendo aí de Deus é essa, para nós pararmos aquilo que nós temos uma nova vida, não é? Quando nós entramos pela água do batismo, nós não somos uma nova criatura, tudo se fez novo na nossa vida. E no versículo fala para a gente
transformar a nossa mente, vai ser a segunda parte da ação que nós vamos falar daqui a pouco, e é justamente isso que nós precisamos fazer na nossa vida espiritual. Não se amoldem ao padrão deste mundo, né? Vamos falar um pouco do padrão deste mundo, lembrando aí do contexto. Lembra que a carta foi escrita para a cidade de Roma, né, para os romanos, para a igreja de Cristo em Roma, há 1960 anos atrás. Mas o que será que Paulo quis dizer com isso, né? Qual que será que era o padrão daquela época do mundo, né, quando ele coloca aí? Vamos voltar lá para Romanos capítulo 1 agora, e vamos ver um pouquinho daquilo que Paulo colocou lá. Lá ele colocou algumas referências do que estava acontecendo naquela época, né? Por que ele escreve, não se amolde ao padrão deste mundo, falando diretamente do contexto daquela época. Então, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 26. Então aí em Romanos capítulo 1, versículo 26, está dizendo o seguinte: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Dá um pontinho aí também, então vamos dar uma paradinha aqui. Por causa disso, disso o que será, hein, irmãos? Vamos ver aí que antes um pouco fala o que é o por causa disso. Vamos ver o que é o isso, nesse caso aí. Olha o versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E aí ele começa no versículo 26 aí, por causa dessas coisas que ele falou aí, no versículo 20 em diante, né, que o homem desprezou a criação de Deus, né, não deu ouvidos a Deus. Versículo 26 agora em diante, irmãos, até o 31. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Está falando do que aí? Lesbianismo. 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer todos os atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o castigo merecido pela sua perversão. Falando do que aí, irmãos? Homossexualismo. Olha o 28 em seguida, olha a lista que temos aí. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deveriam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal,
desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Lista grande, irmãos. E isso nesse ano 57, 58, depois de Cristo, 1960 anos atrás. Então, Paulo fala de uma lista de que era o padrão do mundo, né? Fala aí de lesbianismo, homossexualismo, injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. Eles estavam cheios eram bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, maldosos, desobedientes, insensatos, desleais, sem amor, implacáveis. 2019, irmãos, se a gente pegar essa lista aí, ou se a gente lembrar da nossa vida antes de Cristo, a gente se encaixa muito bem em muito disso daí, né? E isso é o padrão do mundo. Isso é o padrão do mundo. E não é muito diferente de hoje. Com certeza hoje a coisa deve estar bem pior, né? Talvez se Paulo tivesse que escrever essa carta para nós hoje, talvez eles teriam que usar mais uma página para colocar algumas coisas a mais, né? Infelizmente é assim que está o padrão do mundo. Então Deus tem nos orientado aí a nós não nos amoldarmos ao padrão do mundo, mas transformar a nossa mente, né? Irmãos, se nós formos pensar nessa lista, no padrão de mundo hoje, né? Só para dar aí um pequeno exemplo, tá, do que está acontecendo. Na última quarta-feira aqui foi dia do quê? Nossa, tem pouco namorado aqui, hein? Dia dos namorados, né? É comemorado na quarta-feira, foi comemorado na quarta-feira o dia dos namorados, né? E se você naturalmente assiste a televisão e vê propagandas, e nós falamos sobre isso com um grupo de jovens, você vê como eu sou tendencioso em falar dos jovens? Não tem jeito, irmãos, não sai, né? Estou meio contaminado com isso, e isso é muito bom. Mas, na semana passada, nós falamos sobre essas propagandas, né? Do dia dos namorados, uma coisa romântica, né? Bonito, né? É um tempo tão bom da nossa vida, né? O tempo de namoro, né? Se você já é casado, passou por isso, né? Então, é um tempo tão gostoso da nossa vida, né? Onde não existe defeito, né? Então, tudo é maravilhoso, ela é linda, ela é perfeita, né? A gente sabe que tudo isso passa, né? Aí tem que vir o amor verdadeiro, né? Mas, enfim, voltando ao assunto, eu trouxe semana passada para o grupo de jovens alguns dizeres de uma propaganda, e não é só uma não, tá, irmãos? Eu estou dando um exemplinho só aqui, do que acontece, por exemplo, no dia dos namorados. Então, qual que é o padrão do mundo para o namoro hoje? Nós sabemos qual que é o padrão do mundo, o padrão de Deus para o namoro hoje, né? Nós sabemos que dentro de um pensamento cristão, né, daquilo que Deus quer, um namoro cristão, já é algo pensando num casamento, matrimônio, né? É claro que você não vai namorar já pensando, eu vou ter que casar com ele ou com ela, não é assim, né? Mas o cristão não namora por acaso, passatempo, né? Porque para curtir, não é isso não. Já é um compromisso que você está fazendo com aquela pessoa, né? Pensando já num futuro casamento. Esse é o padrão que Deus quer. Mas olha só, irmãos, o que são alguns dizeres? Você pode escutar isso depois, tá? Isso está livre, passando na televisão aí toda hora. Quais são as palavras usadas para um relacionamento aí de namoro? Eu e você é igual a 2, não 1. E se você pensar assim racionalmente, tem razão, né? O relacionamento sexual, quando Deus fala que nós somos um, depois que a gente tem um matrimônio, né, contrai um matrimônio, se casa, fala que nós passamos a ser um, né? E eles estão aqui, é uma propaganda de namoro, então, obviamente, né, faz sentido, né? Não são um só ainda, né? Isso vai acontecer depois que você casar com ele ou você casar com ela. Então, esse é o padrão de Deus. Mas o mundo usa padrão de Deus, por acaso, para o namoro? Não usa. Nesse padrão aqui, dessa propaganda aqui, desse namoro,
o relacionamento, o ser um só, já foi há muito tempo. Aliás, eles invertem, né? Fazem primeiro a degustação, né? O test drive, não é assim? Então vai lá, experimenta antes, né? Para depois ver se fecha negócio. Parece que você é um produto, né? Um objeto. Eu não sou produto e nem nós somos produtos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O bem mais precioso que Deus criou, eu e você. Imagem e semelhança dele. Então o mundo, irmãos, não tem esse padrão. Então o que está falando aqui, está contradizendo o que Deus fala, tá? Quando Deus fala que eu e a minha esposa seremos um. O que mais? Olha só as ideias. Depois você assiste e você define se eu tenho razão ou não no que eu estou falando, tá? É loucura em dobro. Ah, tá certo, né, irmãos? Jovens gostam de umas loucuras de vez em quando, né? É emoção, né? É coisa de jovem, natural. Tenho certeza que você já fez algumas loucuras, como eu já fiz também. Mas, irmãos, eu não queria namorar uma louquinha, não. De jeito nenhum. Eu podia até, quando eu não era cristão, né? Ficar com uma menina que era meio doidinha, assim, mas para o meu pensamento do padrão de Deus de ser uma minha esposa, eu não queria que ela fosse louca, não, tá? O que mais que ele fala aí? Vontades somadas. O duro é que não fica só na vontade, né? Que é claro, quando nós somos jovens e naturalmente nós temos lá uma namorada, um namorado, eu diria que os sentimentos são mais do que somados, né? Mas a gente tem que guardar isso, não pode liberar isso, isso é para depois do casamento. Mas esse é o padrão do mundo, né? Vontades somadas e liberadas, faltou ela falar as liberadas aí, né? Que mais? Brigas ao quadrado. Aí avançou mais ainda na matemática aí, né? Quem que quer ter um relacionamento onde as brigas são ao quadrado? Não existe paz nisso. E é por isso que nós vemos aí nas notícias todos os dias, irmãos. Um que matou o outro, por causa dessas brigas ao quadrado. Conflitos, intrigas. Esse é o padrão que o mundo está colocando para o namoro. Que ainda estão chamando de namoro, né? O que mais? Voltas intensas. É claro, se tem brigas ao quadrado, tem que ter voltas intensas. Então é aquele vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Então é aquele repetitivo que nunca fica bom, né? E o ápice aqui é essa outra informação aqui, ó. Somos metade. Eu sou eu e você é você. Não deu certo, estou fora. Se vira. Esse é o padrão para o relacionamento hoje, irmãos. E isso é só um pouquinho daquela lista que nós vemos Paulo falar. Se a gente for falar aqui do que está acontecendo, do padrão do mundo hoje para relacionamento, vamos pegar isso como base? Acho que eu nem poderia falar. Ô Sérgio, você pode desligar a câmera aí, por favor? Estou brincando, tá? Mas, irmãos, porque se a gente for falar sobre isso aqui, possivelmente, a hora que isso cair na rede lá, né, porque vai para o YouTube, eu não sei como é que está aquela lei lá do homofobismo, né? Mas provavelmente vão querer me processar, né? Me prender porque eu estou sendo homofóbico, né? Então não pode nem falar disso mais. Nós estamos chegando nessa fase. Mas esse é o padrão que o mundo está colocando para nós, irmãos, e isso é só num ponto, tá? Sem contar o resto que nós temos aí. E Deus fala, não se amoldem a esse padrão. Segunda ação, transformem-se pela renovação da sua mente. Transformar-se pela renovação daquilo que nós pensamos, da nossa mente. Tudo que nós fazemos passa
por aquilo que nós pensamos, né? Aquela desculpa que nós usamos, né? Fiz sem pensar. A gente de vez em quando usa isso, né? Fiz sem pensar. Nós não fazemos nada sem pensar, irmãos. Se racionalmente você é íntegro, se você não é um louco, como fala aqui em alguns versículos que Paulo até colocou lá, tornaram-se loucos, né? Uma coisa insana. Nós pensamos para fazer qualquer atitude. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformar-se, o que será que Paulo quis dizer com transformar-se aqui? A gente pode pensar em modificar, mudar, alterar, converter, metamorfosear. Até difícil de falar essa palavra, metamorfosear. Se você colocar essa palavra transformar-se aí, uma das opções lá, de sinônimo, é metamorfosear. A gente já sabe o que é o metamorfosear, né? Passar por um processo de metamorfose. A gente sabe o que é essa palavra metamorfose, né? Lembra lá da largata, né? Não sei, que transforma-se numa borboleta. É justamente isso que Deus quer que nós façamos com a nossa mente, irmãos. É renovar, é mudar aquilo que era feio, porque realmente aquela largatinha lá não é nada bonita, né? E se transforma numa borboleta, numa coisa tão bonita, irmãos. E é isso que Deus quer que nós façamos com a nossa mente. Transformar, metamorfosear a nossa mente. Passar por esse processo de mudança de uma coisa que era lixo na nossa vida, para uma coisa que é bonita, que é pura, que é boa. Esse é o mandamento de Deus para mim e para você, realmente mudar o nosso pensamento. E isso, irmão, não é uma questão que nós fazemos, eu vou escolher no dia 16 hoje, né? No dia 17 eu vou fazer essa transformação. Aí você senta na máquina lá, eles colocam aquele capacete cheio de fiozinho e faz essa transformação. Não é assim, né? Não é um tratamento de choque. É todo o momento da nossa vida, todos os dias da nossa vida, enquanto nós estivermos com o fôlego de vida. Deus quer que nós transformemos a nossa mente. É fácil a gente ter uma mente sadia espiritualmente falando, quando eu estou com a minha família de Cristo reunida aqui. É tão bom, né? Os pensamentos são iguais, as atitudes são boas, mas e lá fora? E não precisa muito longe não, nem até a esquina, porque eu pego meu carro ali e já saio. Eu gosto de usar esse exemplo, irmãos, do dirigir, né? Porque eu penso que isso é uma pedra no meu sapato, né? Talvez seja a situação da minha vida onde que eu tenho que mais aplicar esse transformar. Todo tempo eu tenho que aplicar isso. Talvez a sua pedra no sapato seja outra coisa. Talvez seja os seus olhos, né? Aquilo que você vê. Mas é interessante que tudo começa aqui, ó, na nossa mente. Quando a gente está lá, né, naquela fila que você tem que esperar naquele congestionamento, aí vem o espertão, né, sai lá de trás e quer te ultrapassar, né? Então, a sua vontade, o que era? Era dar uma fechada nele, né? Mas nós temos que lembrar que Deus deu uma ordem para nós, né? E nós vamos ter que engolir essa. E isso também, irmãos, olha, você pode colocar em várias situações da sua vida, no seu dia a dia, que nós temos que ter essa transformação aí. Eu vou aproveitar que a minha sogra não está aqui hoje. Então, às vezes ela com a sua sogra, né, quando ela fala assim, você não pode passar no mercado para me comprar pãozinho? E aí vão-se 2 horas do seu tempo, né? Então é só um exemplo aqui, brincadeiras à parte, tá, irmãos? A coisa é séria, né? Eu não sei nem se eu deveria estar brincando dessa forma, mas é um quebra-gelo. Mas em quantas situações, dentro da nossa casa mesmo, com o nosso cônjuge, né? Que nós temos que transformar isso.
E o versículo não para por aí, né? Nós falamos das duas ações. A primeira é não se amoldar, é parar, é estancar aquele hábito ruim que o mundo colocava sobre a sua vida. E a segunda ação aí é transformar a sua mente, o seu intelecto, a sua inteligência. Lembra do último versículo, você não vai lembrar, claro, mas do último versículo que tem naquela lista lá dos 5, que nós falamos dos jovens, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 e 22, mas põe à prova todas as coisas, fique com o que é bom, afaste-se de toda forma de mal. Temos que fazer isso, irmãos, temos que pôr à prova todas as coisas, e tem que ser no momento, não pode ser depois. Mas vamos para a última parte então, para o resultado disso, né? Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante, irmãos, que tem experimentar e comprovar. São coisas diferentes. Nem tudo aquilo que você experimenta, você comprova que é bom, né? Esses dias eu comprei uma pitaia. Não me lembro de ter comido aquela fruta antes. Passei num lugar, tinha uma pitaia bem grandona, linda, né? Por fora já era bonita. Paguei caro, porque estava num desejo de experimentar aquilo. Quando eu cortei em casa, então, mais bonito ainda, né? Você abre aquilo lá, uma fruta maravilhosa. Só que o gosto, o comprovar aqui, irmãos, nesse caso, eu vou comprar outra, né? Porque sei lá, aquela podia estar com passada ou verde, sei lá, né? Nunca tinha comprado. Mas olha só o que Deus fala aí: para que sejam capazes de experimentar e comprovar, é fato, que vai ser bom, que vai ser agradável e que vai ser perfeito. Então, irmãos, quando nós não nos amoldamos a esse mundo mais, nós pulamos fora disso, quando nós transformamos a nossa mente, né, nas coisas boas, com certeza nós vamos experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus na nossa vida. E vontade de Deus a gente pode pensar em 2 pontos aqui. Vontade de Deus pode ser aquilo que eu tenho que fazer. Então, nós estamos falando um pouco de relacionamento aqui, de namoro e tal, né? O que é a vontade de Deus para o namoro? É que o relacionamento sexual aconteça depois do casamento. Esse é um dos padrões de Deus para o namoro. O que é a vontade de Deus para o casamento? Que o marido ame a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. E que a mulher sujeite-se a seu marido. Esse é o padrão. Irmãos, quando nós seguimos esse padrão de Deus, nós vamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que são a outra parte da vontade de Deus aí, que são as bênçãos na nossa vida. Com certeza, irmão, se nós seguimos o padrão que Deus pede, nós vamos ter isso, essas bênçãos boas, agradáveis e perfeitas, porque tudo que Deus faz é perfeito. Então fica aqui, irmão, para você e para mim, que já não somos tão jovens assim, e logicamente que esse versículo não é aplicado somente para os jovens, nós colocamos isso como uma base para os jovens no nosso grupo aqui no Guanabara, mas isso vale para qualquer um de nós que somos cristãos. Não amoldemos ao padrão desse mundo, mas transformamos a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar então. Senhor bondoso Deus e maravilhoso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos dá as condições para nós aplicarmos esse versículo na nossa vida, Pai, em nós deixarmos aquilo que nós estávamos seguindo quando ainda não fechamos um contrato, não fizemos um acordo com o Senhor, Pai. Nós estávamos mortos nesse mundo de pecado, nesse padrão terrível que o mundo tem. E o Senhor pede, Pai, para que nós deixemos isso de lado e que nós começamos a fazer uma transformação na nossa mente, Pai.
para que a gente possa experimentar as bênçãos que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, que o Senhor é tão bom. O Senhor nos dá ferramentas, ó Pai. O Senhor nos dá possibilidades. O Senhor nos dá a Tua palavra, Pai, para nos orientar e para nos ajudar e para nos fortalecer, para que nós possamos fazer essas ações que trazem resultados maravilhosos em nossa vida, Pai. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, Pai, que deu a vida por nós e que nos dá a vida eterna, Pai, se realmente nós colocarmos em prática na nossa vida hoje, Pai, as ações que o Senhor pede na Tua palavra. É em nome dEle que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.